Nossa história começa durante um período sombrio para os israelitas, que foram oprimidos pelos filisteus por 40 anos. Na cidade de Zorá, vivia um homem chamado Manoá, da tribo de Dan. A esposa de Manoá era estéril e não tinha filhos. Um dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e disse: "Você é estéril e não tem filhos, mas vai engravidar e dar à luz um filho. Agora, tenha cuidado para não beber vinho nem outra bebida fermentada e não comer nada impuro. Você vai engravidar e ter um filho, e nenhuma navalha passará pela cabeça dele, porque o menino será um nazireu, consagrado a Deus desde o ventre. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus." Empolgada e maravilhada, a mulher correu para contar ao marido sobre a mensagem do anjo. Manoá orou ao Senhor, pedindo que enviasse o anjo novamente para ensiná-los como criar o menino. Deus ouviu a oração de Manoá e o anjo retornou. Manoá perguntou ao anjo: "Quando suas palavras se cumprirem, qual será a regra que governará a vida e o trabalho do menino?" O anjo reiterou as instruções. A esposa de Manoá deve fazer tudo o que ele havia ordenado. Pouco depois, a esposa de Manoá deu à luz um filho, e eles o chamaram de Sansão. À medida que Sansão crescia, o Senhor o abençoava, e o Espírito do Senhor começou a agir nele. Enquanto estava em Maanaim, entre Zorá e Estaol, o jovem Sansão desceu a Tímina, onde viu uma mulher filisteia. Ele voltou para casa e disse aos pais: "Vi uma mulher filisteia em Tímina. Agora tragam-na para mim como minha esposa." Seus pais ficaram consternados por ele querer se casar com uma filisteia, perguntando: "Não há uma mulher aceitável entre seus parentes ou entre todo o nosso povo? Você precisa ir aos filisteus incircuncisos para conseguir uma esposa?" Mas Sansão insistiu: "Tragam-na para mim. Ela é a certa para mim." Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava uma ocasião para confrontar os filisteus. No caminho para Tímina, Sansão encontrou um leão jovem. A floresta era densa e o caminho estreito quando de repente um rugido cortou o ar. Um leão jovem, feroz e selvagem, atacou Sansão. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, e com uma onda de força divina, Sansão despedaçou o leão com as próprias mãos, como se fosse um cabrito. O cadáver do leão ficou em pedaços, um testemunho da incrível força de Sansão. Mas ele não contou nem ao pai nem à mãe o que havia feito. Mais tarde, quando voltou para se casar com a mulher, ele se desviou para olhar o cadáver do leão. Nele, viu um enxame de abelhas e um pouco de mel. Ele pegou o mel com as mãos e comeu enquanto caminhava. Quando se reuniu aos pais, deu-lhes um pouco e eles também comeram, mas ele não contou que havia tirado o mel do cadáver do leão. No banquete de casamento em Tímina, Sansão propôs um enigma aos seus 30 companheiros filisteus. "Deixe-me contar-lhes um enigma", disse Sansão. "Se vocês conseguirem me dar a resposta dentro dos 7 dias da festa, eu lhes darei 30 vestes de linho e 30 conjuntos de roupas. Se não conseguirem, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 conjuntos de roupas." Eles disseram: "Conte-nos seu enigma, vamos ouvi-lo." Ele respondeu: "Do comedor saiu comida, do forte saiu doçura." Por 3 dias, eles não conseguiram dar a resposta. No 4º dia, disseram à esposa de Sansão: "Convença seu marido a explicar o enigma para nós, ou queimaremos você e a casa de seu pai. Você nos convidou aqui para roubar nossa propriedade?" Então, a esposa de Sansão se jogou sobre ele chorando: "Você me odeia. Você não me ama de verdade. Você deu um enigma ao meu povo, mas não me contou a resposta." Ele respondeu: "Eu não expliquei nem ao meu pai, nem à minha mãe. Por que explicaria a você?" Ela chorou durante os 7 dias da festa. Então, no 7º dia, ele finalmente contou a ela, porque ela continuou a pressioná-lo. Ela, por sua vez, explicou o enigma ao seu povo. Antes do pôr do sol, no 7º dia, os homens da cidade disseram a ele: "O que é mais doce que o mel? O que é mais forte que um leão?" Sansão respondeu: "Se não tivessem arado com minha novilha, não teriam desvendado meu enigma." Então, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele.
Ele desceu a Asquelon, matou 30 homens, tirou tudo deles e deu suas roupas àqueles que haviam explicado o enigma. Cheio de raiva, ele voltou para a casa de seu pai, e a esposa de Sansão foi dada a um de seus companheiros que havia estado com ele na festa. Mais tarde, durante a colheita do trigo, Sansão pegou um cabrito e foi visitar sua esposa. Ele disse: Vou para o quarto da minha esposa. Mas o pai dela não o deixou entrar. Eu estava tão certo de que você a odiava, disse ele, que a dei ao seu companheiro. A irmã mais nova dela não é mais atraente? Leve-a você. Sansão respondeu: Desta vez, tenho o direito de me vingar dos filisteus. Vou realmente prejudicá-los. Então ele saiu, pegou 300 raposas, amarrou-as em pares pelos rabos e prendeu uma tocha a cada par. Ele acendeu as tochas e soltou as raposas nos campos de grãos dos filisteus. Os campos foram incendiados, o cheiro de queimada encheu o ar, e os gritos dos filisteus ecoaram enquanto seu sustento era consumido pelas chamas. Ele queimou os feixes de grãos e as plantações, junto com as vinhas e os olivais. Quando os filisteus perguntaram quem havia feito isso, disseram-lhes: Sansão, o timnita, genro do homem, porque sua esposa foi dada ao seu companheiro. Então os filisteus subiram e queimaram a casa dela e de seu pai. Sansão disse a eles: Já que agiram assim, juro que não vou parar até me vingar de vocês. Ele os atacou ferozmente e matou muitos deles. Depois, ele desceu e ficou em uma caverna na rocha de Etã. Os filisteus subiram e acamparam em Judá, espalhando-se perto de Leí. O povo de Judá perguntou: Por que vocês vieram lutar contra nós? Eles responderam: Viemos prender Sansão e fazer com ele o que ele fez conosco. Então 3.000 homens de Judá desceram à caverna na rocha de Etã e disseram a Sansão: Você não percebe que os filisteus são nossos governantes? O que você fez conosco? Ele respondeu: Eu apenas fiz a eles o que eles fizeram a mim. Eles disseram: Viemos amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus. Sansão respondeu: Jurem que não vão me matar. Eles concordaram: Nós só vamos amarrá-lo e entregá-lo a eles. Não vamos matá-lo. Então, eles o amarraram com 2 cordas novas e o levaram para cima da rocha. Quando ele se aproximou de Leí, os filisteus vieram ao seu encontro gritando. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele. As cordas em seus braços se tornaram como linho queimado, e as amarras caíram de suas mãos. Encontrando uma queixada fresca de um jumento, ele a pegou e matou 1.000 homens. O chão estava coberto de cadáveres, e Sansão, em pé, ensanguentado, mas vitorioso, segurava a queixada em sua mão. Então Sansão disse: Com uma queixada de jumento, fiz deles jumentos. Com uma queixada de jumento, matei 1.000 homens. Quando terminou de falar, ele jogou a queixada fora, e o lugar foi chamado Ramate-Leí. Como ele estava com muita sede, clamou ao Senhor: Você deu a seu servo esta grande vitória. Devo agora morrer de sede e cair nas mãos dos incircuncisos? Então, Deus abriu uma cavidade em Leí, e água saiu dela. Quando Sansão bebeu, sua força voltou, e ele reviveu. Assim, a fonte foi chamada En-Hacoré, e ainda está lá em Leí. Um dia, Sansão foi a Gaza, onde viu uma mulher bonita. Ele entrou para passar a noite com ela. Default text. O povo de Gaza foi avisado: Sansão está aqui. Então eles cercaram o lugar e ficaram de tocaia a noite toda no portão da cidade. Eles não fizeram nenhum movimento durante a noite, dizendo: Ao amanhecer, vamos matá-lo. Mas Sansão ficou lá apenas até a meia-noite. Então, ele se levantou, agarrou as portas do portão da cidade, junto com os 2 postes, arrancou-os, tranca e tudo, e os carregou até o topo do monte que fica diante de Hebron. O poder necessário para arrancar e carregar os portões da cidade foi uma demonstração da incrível força e desafio de Sansão. Algum tempo depois, ele se apaixonou por uma mulher no vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Os governantes dos filisteus foram até ela e disseram: Veja se você pode seduzi-lo para que ele revele o segredo de sua grande força e como podemos subjugá-lo.
cada um de nós lhe dará 1.100 ciclos de prata. Então, Dalila disse a Sansão: conte-me o segredo de sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu: se alguém me amarrar com 7 cordas novas que não foram secas, eu me tornarei fraco como qualquer outro homem. Então, os governantes dos filisteus trouxeram a ela 7 cordas novas que não haviam sido secas, e ela o amarrou com elas. Com homens escondidos no quarto, ela chamou: Sansão, os filisteus estão sobre você. Mas ele arrebentou as cordas como se fossem um fio queimado. Então, Dalila disse a Sansão: você zombou de mim e mentiu para mim. Agora, diga-me como você pode ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer as 7 tranças da minha cabeça na teia do tear e apertá-las com o pino, eu me tornarei fraco como qualquer outro homem. Então, enquanto ele dormia, Dalila pegou as 7 tranças de sua cabeça, as teceu na teia e apertou com o pino. Novamente ela chamou: Sansão, os filisteus estão sobre você. Ele acordou, arrancou o pino e o tear com a teia. Então ela disse: como você pode dizer que me ama quando não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você zomba de mim e não me conta o segredo de sua grande força. Com tanta insistência, ela o pressionou dia após dia, até que ele ficou cansado de tanto insistir. Então ele contou a ela tudo. Nenhuma navalha jamais passou pela minha cabeça, disse ele, porque sou um nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se minha cabeça fosse raspada, minha força me deixaria, e eu me tornaria fraco como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele havia contado tudo, ela mandou avisar os governantes dos filisteus: voltem mais uma vez, ele me contou tudo. Então, os governantes dos filisteus voltaram com a prata em suas mãos. Depois de fazê-lo dormir em seu colo, ela chamou alguém para raspar as 7 tranças de seu cabelo. Assim, ele começou a perder sua força, e ela o subjugou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão sobre você. Ele acordou e pensou: vou sair como antes e me livrar. Mas ele não sabia que o Senhor o havia deixado. Então, os filisteus o prenderam, arrancaram seus olhos e o levaram para Gaza, onde o amarraram com correntes de bronze e o colocaram para moer grãos na prisão. Mas o cabelo de sua cabeça começou a crescer novamente depois de ter sido raspado. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Dagon, seu deus, e celebrar dizendo: nosso Deus entregou Sansão, nosso inimigo, em nossas mãos. Quando o povo o viu, louvou seu Deus dizendo: nosso Deus entregou nosso inimigo em nossas mãos, aquele que devastou nossa terra e multiplicou nossos mortos. Enquanto estavam em alta animação, gritaram: tragam Sansão para nos entreter. E ele foi trazido para se apresentar. Quando o colocaram entre as colunas, Sansão disse ao servo que segurava sua mão: coloque-me onde eu possa sentir as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me apoiar nelas. O templo estava cheio de homens e mulheres. Todos os governantes dos filisteus estavam lá, e no telhado havia cerca de 3.000 homens e mulheres assistindo Sansão se apresentar. Então, Sansão orou ao Senhor: soberano Senhor, lembre-se de mim, por favor. Fortaleça-me apenas mais uma vez, e deixe-me com um só golpe me vingar dos filisteus pelos meus 2 olhos. Então, Sansão se apoiou nas 2 colunas centrais que sustentavam o templo, uma com a mão direita e a outra com a esquerda, e disse: deixe-me morrer com os filisteus. Ele empurrou com toda a sua força, e o templo desabou sobre os governantes e todo o povo que estava nele. O chão tremeu, as paredes desmoronaram, e os gritos dos filisteus encheram o ar enquanto o templo caía. Assim, ele matou muito mais em sua morte do que em sua vida. Então seus irmãos e toda a família de seu pai desceram para buscá-lo. Eles o trouxeram de volta e o enterraram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Ele havia liderado Israel por 20 anos. A vida de Sansão é um poderoso lembrete de como Deus pode usar até mesmo indivíduos falhos para cumprir seus propósitos.
A força extraordinária de Sansão era igualada apenas por suas fraquezas humanas, mas no final, ele cumpriu sua missão divina. Através de sua vida, aprendemos sobre a importância da fé, os perigos da tentação e a soberania final da vontade de Deus. Se você deseja que seus filhos e famílias ao redor do mundo tenham acesso à palavra de Deus de forma envolvente, esta é sua oportunidade de fazer a diferença. Nossa missão é produzir animações bíblicas que tragam à vida as Escrituras, revelando todas as histórias que apontam para Jesus, algo que a mídia secular não faz. Todo o nosso conteúdo é gratuito no YouTube, permitindo que mais pessoas conheçam e compreendam a Bíblia de maneira acessível e inspiradora. Junte-se a nós nessa jornada para espalhar a mensagem de Deus para a próxima geração.